Então, dando continuidade a essa apresentação, no próximo slide, eu coloco a teoria aqui de... são fórmulas clássicas aí de média, variância e desvio padrão. Onde a média, eu faço a média do perfil de linha da linha X, contando todos os Y. Então eu faço o somatório de todos os níveis de cinza da linha X. Então Y começa de 0 até n-1. Então é o Y 0, 1, 2 até n-1. Então aqui pego isso tudo e divido pela quantidade de elementos da linha. Aí eu tenho a média de tons de cinza naquela linha. Da mesma forma, eu aplico para fazer a variância, que essa aqui é a fórmula clássica aí da variância, e o desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância. Depois, lá na frente, vocês vão ver que eu uso esses dados para colocar no algoritmo para localizar a placa. Então, durante o trabalho, eu percebi que eu não precisava de varrer a imagem inteira. Então, a imagem tem m-1 linhas, né? Essa imagem f de x. Então, eu percebi que eu poderia ter uma imagem f' de x', onde eu poderia pular de intervalos em intervalos, assim melhorando o processamento. Então, essa nova imagem, f' de x', y, ela é a mesma coisa que a imagem original, f de xy, para todo x, né? Ou seja, para todo x pertencente no intervalo de 0 a menos 1, quer dizer, todo x que está na vertical aqui, né? Somente se esse x mod, né, quer dizer, o módulo de um valor empírico qualquer foi igual a 0. Então, se esse tal for 10, eu estou falando que eu vou pular de 10 em 10 aqui. Então, em vez de se a imagem tem 1024 linhas, eu não vou percorrer 1024, vou percorrer 104 linhas só. Então, isso vai melhorar muito o processamento e não vai degradar nada na localização, né? Então, o princípio básico é a definição desses pontos de máximo e desses pontos de mínimo. O que é esse ponto de máximo? Quando eu faço a média, que eu mostrei logo atrás, do perfil de linha, x', então eu tenho essa linha verde central, é a média das tonalidades de cinza de uma determinada linha. Então, o que é o ponto de máximo? O ponto de máximo é igual para esse perfil de linha x', né, ele tem que ser maior ou igual do que a média, quer dizer, essa linha verde central, mais o desvio padrão daquele ponto, dividido por um lambda aqui empírico, né, para todo y pertencente no intervalo de 0 a menos 1. Então, ou seja, em outras palavras, se o ponto de máximo estiver acima dessa primeira linha verde, eu chamo de ponto de máximo. Então, por exemplo, aqui apareceu 1. E se ele estiver abaixo da linha, das 3 linhas, eu chamo de ponto de mínimo. Então, você pode notar que tem um ponto de máximo aqui, mas todos esses outros pontos pretos aqui estão em cima. Então, a lógica que eu usei foi o seguinte: encontro um ponto de máximo. Depois eu só posso encontrar um ponto de mínimo. Encontro esse amarelo. Depois eu só posso encontrar um ponto que está acima das 3 linhas verdes. Encontro um ponto de máximo. Depois, um ponto que esteja abaixo das 3 linhas, um ponto de mínimo, que é esse amarelinho aqui embaixo. Depois, um ponto de máximo, um ponto de mínimo, ponto de máximo, ponto de mínimo. Aí ele faz esse zigue-zague aqui e ele encontra o perfil de linha correto. Então, o que acontece? Eu criei um flag de máximo, que é o seguinte: eu coloco 1 se esse perfil de linha da linha x' na posição y for ponto de máximo, eu coloco 1. Se ele não for ponto de máximo, eu coloco 0. Então eu crio um vetor, da mesma forma para o mínimo. Se ele for ponto de mínimo, eu crio 1. Se ele não for, eu coloco 0. Dessa forma, é como se eu falasse assim, ó, todo ponto azul eu coloco 1. Que não for todo ponto amarelo, eu coloco 1 no flag de mínimo. Então eu crio um vetor de 0 e 1. Onde for ponto de máximo eu ponho 1, onde não for ponto de máximo eu ponho 0. Né? E depois, nessa fórmula aqui, eu crio uma lista de ponto de máximo. Por quê? Porque eu corro toda a imagem, todas as linhas são linhas candidatas até a placa. Então eu crio uma lista para todas essas linhas, onde eu consigo ranquear qual a linha mais provável para ser a placa. Na próxima vídeo eu continuo a demonstração desse algoritmo.